Eu ia começar este episódio com não era nem um poema, era uma citação do Mia Couto, que tinha sido feita num evento aqui no Brasil sobre educação. E o Mia Couto falava, o escritor, né, falava sobre a nossa relação indissociável com o oceano, né? O oceano e nós é o nome desse episódio. Mas daí, durante a gravação deste episódio do Vozes do Planeta, tivemos acompanhando assustadoramente a chegada do furacão Milton, um furacão extremamente agressivo, e ainda neste momento que eu estou gravando, ele ainda permanece na Flórida, também atingindo ali Cuba e outras regiões do Caribe. O que eu queria dizer antes de iniciar este episódio, que trata justamente da influência do oceano na nossa vida, é que justamente furacões têm se tornado mais agressivos, como esse do Milton, justamente porque ganham força através de um oceano muito mais quente. Ele é usado, então, como um combustível para ficar mais agressivo. A gente já falou aqui, em 2023 foi o ano mais quente do oceano em todo o planeta. E as consequências, como a gente vai ouvir na nossa próxima entrevista com a Ana Paula Prates, ainda são incalculáveis. Quanto mais quente o oceano, mais forte é uma tempestade, de acordo com uma entrevista de Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, para o G1. Bom, os furacões são sistemas de uma baixa pressão atmosférica. Quer dizer que são grandes massas de ar que vão girar em torno de um centro de baixa pressão intenso, provocado por condições climáticas adversas em grande escala. Isso acontece, na verdade, porque o ar quente e úmido sobre o oceano, ele sobe, criando uma área de baixa pressão. E o ar dessas áreas ao redor, com maior pressão, vai se mover para essa área, aquecendo e subindo também. À medida que o ar quente sobe e se resfria, ele forma as nuvens. E desse modo, todo esse sistema de nuvens e ventos gira e cresce, alimentado pelo calor e pela evaporação do oceano. Por isso, os ciclones tropicais só se formam nas águas quentes. E eu aconselho vocês a ouvirem um episódio que a gente gravou esse ano, que chama Culpem o Desmatamento, com o Antônio Nobre, que ele explica também a relação não só do aquecimento do oceano, mas também do desmatamento e da baixa formação de rios voadores na alteração climática de todo o continente. Também neste momento que eu estou falando com vocês, acabou de chover no deserto do Saara, criando rios no deserto, um dos desertos mais secos do mundo. Pois é, então se preparem, o Vozes do Planeta especial O Oceano e Nós começa agora. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Começando mais um episódio especial aqui do Vozes do Planeta, onde nós contamos sobre coisas do planeta para entendermos a situação que estamos ou para onde vamos, ou onde pretendemos chegar. E eu tenho a honra de convidar mais uma vez para esse programa dedicado ao oceano a Ana Paula Prates. Ela é diretora do Departamento de Oceano da Secretaria de Mudança do Clima, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima no Brasil, conselheira da Liga das Mulheres pelo Oceano, né, engenheira de pesca, mestre em Ecologia Marinha e doutora em Ecologia Marinha. Exatamente. Ana, é um prazer te ter novamente aqui, num momento muito especial, porque a gente vai falar sobre futuros. Inclusive, o nome do evento aqui que estamos tem essa perspectiva, né, de futuro. Prazer te ter de novo aqui. É um prazer enorme estar aqui com você de novo, Paulina, nesse movimento, né, que a gente está exatamente nesse momento, aqui no terminando o GT de Meio Ambiente e Clima no G20. E onde um dos temas principais é o oceano. Então é um super prazer estar falando aqui com você nesse momento. Bom, daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse tema, né? Vocês ouvintes devem saber, vamos ter a grande reunião do G20 aqui no Brasil,
essa é uma reunião onde grandes líderes mundiais vêm discutir principalmente aspectos econômicos, novas propostas ou como está a carruagem. E é muito especial que tenha esse espaço antes para falar de oceano. E antes da gente entrar então nesses detalhes, eu queria que você nos ajudasse, Ana. Venho fazendo um esforço no podcast para mostrar que existe essa conexão que você fala tão bem do clima, né, com o oceano. E a gente viu esse ano, saiu uma grande notícia de que o oceano está superaquecido. Eu queria que você nos contasse dessa relação, o que significa um oceano superaquecido com tudo que a gente está vendo de evento extremo agora. Pois é, na realidade é uma grande tristeza, né? Inclusive a gente está vendo toda essa elevação da temperatura, os próprios cientistas não esperavam isso como está acontecendo agora. Mas te falando em geral, né, o oceano é o grande regulador climático do planeta. E da era toda, da nova era industrial para cá, o que ele veio fazendo foi nos ajudando, porque todo esse aquecimento emanado pela população, né, do mundo, pelas indústrias e tudo mais, estava sendo guardado e armazenado ali no oceano, e continua sendo. Então, já tem muitos documentos mostrando, muitos artigos mostrando que aproximadamente 90% de todo esse calor emitido pela humanidade da era industrial para cá está sendo absorvida e está guardada no oceano, como uma grande chaleira que a gente colocou ali para aquecer e ele está aquecendo. E isso foi bom, por um lado, porque ele nos apoiou durante esse período todo a amenizar o clima, mas agora está se mostrando, né, trazendo toda essa temperatura muito alta e está acontecendo um monte de coisa que a gente já sabe. Então, a acidificação do oceano está aumentando, a questão do branqueamento dos corais, que é um dos grandes tipping points da humanidade, está acontecendo, a gente está vendo isso. Né? O ano passado, por exemplo, começou esse quarto evento global de branqueamento no mundo todo. O ano passado a gente viu, por exemplo, temperaturas absurdas na Flórida, chegando a 38,6 graus, o mar. Aqui no Brasil, no verão, a gente teve 33 graus. Né? Eu tive agora também no Mediterrâneo, que chegou a 30 graus. É inconcebível isso antes. Então, a gente está tendo toda essa demonstração de que o oceano aqueceu. E todos os modelos feitos até então demonstravam que isso podia acontecer mais para frente, lá para 2050, 2060. Então, está nos assustando a todos a rapidez. Isso significa que também a gente vai ter que rever todos esses modelos, porque eles foram feitos, o modelo ecológico sempre é feito olhando para o passado, com dados que você tem e você colocando ali novos dados, né? Para prever algumas coisas, alguns cenários no futuro. E esses modelos têm que ser revistos agora com essas altíssimas temperaturas. E isso significa também que com o oceano quente você tem mais eventos extremos. Então você tem mais tempestades, mais inundação e até mais secas. Né? E a gente está vendo exatamente isso. Eu recebi hoje uma notícia dizendo que a gente está entrando aí na 8ª onda de calor do Brasil só esse ano, e a gente ainda está em setembro. E o que significa mais calor no centro-oeste, no interior, e chuvas no Rio Grande do Sul de novo. Exato. Então a gente está aí realmente com um problema muito sério. E uma coisa que eu comento sempre é que é muito importante que a gente se ligue de que as 3 grandes crises humanitárias que a gente está vivendo, que é a perda da biodiversidade, a poluição e a emergência climática, elas estão todas interconectadas. E o oceano tem um papel fundamental nisso tudo, porque ele nos conecta a todos. Claro. Tem uma questão muito importante, né, disso, por exemplo, a gente vê a destruição do Cerrado, da Mata Atlântica, da Amazônia, a gente está vendo o fogo, né, e o oceano a gente não vê. Então, a surpresa, né, que você falou dessa velocidade, e com todo, praticamente, o oceano no planeta inteiro aquecido, né, pelo que eu vi, esses últimos estudos, a gente não tem ideia do que
pode acontecer, né? Sabe prever um pouco desse aumento dos eventos extremos, a velocidade, mas como um todo, a gente ainda não tem uma dimensão, né? A gente ainda não sabe, e isso é muito assustador, né? Porque a gente realmente ainda não sabe tudo isso que pode acontecer. E é interessante isso que você está falando dos incêndios, desmatamento, que a gente vê e enxerga, mas o que a gente está passando com o branqueamento dos corais, por exemplo, esse ano e o ano passado, desde o ano passado para cá, é como se fosse um grande incêndio, né, marinho. Do mesmo jeito que a gente tem o desmatamento marinho aí acontecendo com as grandes pescas ainda de arrasto no subsolo marinho, que também é um desmatamento. E a gente realmente não vê, mas agora a gente está sentindo pela temperatura alta. Isso é assustador por um lado, por outro eu acho que é uma oportunidade também da gente demonstrar, olha aí, tudo o que está acontecendo tem a ver com o oceano, por favor, vamos olhar para ele, né? Vamos tentar resgatar a saúde do oceano. E esses caminhos que talvez vocês já estejam apresentando aqui nesse evento, nesse workshop, que eu vim a convite, inclusive, do Instituto Terra Mar, né, da Rede Terra Mar, que apontem para o futuro, né? Porque o oceano não dá para esfriar, né? Como é que você esfria o oceano? Exatamente. Não tem como. Não, mas quais são os caminhos? Até tem, né? Mas vai demorar muito. Do mesmo jeito que eu fiz essa comparação com a chaleira, você demora para aquecer um tanto de água, depois que você tira do fogo, você vai demorar também para esfriar. É a mesma coisa. Se a gente tem que parar as emissões de gases de efeito estufa o mais rápido possível para a gente começar a pensar num resfriamento aí das águas do oceano. Mas, do mesmo jeito, a gente tem que parar com uma série de fontes de poluição, né? Que tem a ver também com o resgate da resiliência desse ambiente. Então, por isso que a gente está nesse esforço muito grande, que eu acho que tem acontecido coisas importantes este ano, principalmente com a presidência do Brasil no G20. Um dos assuntos colocados no GT de Meio Ambiente é o oceano. E isso fez com que a gente estivesse aqui discutindo com todos os países ações que devem ser feitas com urgência para o oceano, da mesma forma que também teve um engajamento muito forte da sociedade civil, que criou o O20, que é o engajamento do oceano para a questão do G20. E aí, com isso, a gente teve só esse ano mais de 30 eventos, Ocean Dialogue, né, do Brasil todo, com todos esses assuntos, a emergência da questão do planejamento espacial marinho, de como os países têm que incluir nas suas metas climáticas ações baseadas no oceano, a emergência de que os países também assinem o BBNJ, que é o novo Tratado da Biodiversidade para além das jurisdições nacionais, e outros temas tão importantes quanto, por exemplo, também a implementação, criação de novas áreas marinhas protegidas. Então, isso tudo está sendo discutido demais. E a minha esperança é que isso nos leve realmente para algumas ações mais práticas o mais rápido possível. E é como a gente sempre fala também, como o oceano nos liga a todos, não necessariamente, é claro que cada país tem que fazer a sua parte, tem que diminuir sua poluição, diminuir a poluição por plástico, a questão do saneamento e etc. Mas a gente tem que trabalhar com todos os países, porque é um oceano global, né, que nos liga a todos, não adianta da gente ter algum país fazendo e os demais não fazendo. Então, por isso que é muito importante estar trazendo isso tudo também para o G20. É isso, você falou de esperança, né, de caminho, talvez seria legal a gente contar e pontuar, queria ouvir seu ponto de vista para os nossos ouvintes, que é o seguinte, né, acontece a COP do clima, acontece a COP da biodiversidade, mas aconteceu uma série de eventos nos últimos 4 anos que aceleraram alguns processos focados em oceano, principalmente, como, por exemplo, a questão da poluição plástica. Teve uma aceleração, teve um esforço grande, né, diplomático dos países de compromisso e acabou saindo um acordo contra a poluição plástica que tem que ser implementado rápido. Assim, estou falando de coisa de uns 4, 5 anos que isso aconteceu. Enquanto uma COP do clima, Acordo de Paris, eu estava lá, imagina, né, novinha lá, vamos salvar o planeta, vai dar tudo certo, 2015, aquele negócio todo, e estão aí arrastando
lutando por uma meta de frear em 1,5 grau, que já estamos num 1,5 grau, ou seja, nesse período de tempo, tudo já aqueceu. Mas no oceano eu vejo, saiu a história do Tratado de Alto Mar, saiu a questão do compromisso de poluição marinha. Não sei, como é que você enxerga isso? Você acha que tem uma aceleração diplomática com relação a medidas internacionais relacionadas ao oceano? Acho que tem sim uma aceleração. Por exemplo, a questão do plástico, mesmo como você disse, foi aprovado, mas ele ainda não foi escrito, na realidade, né? A gente está agora nas negociações finais para que o tratado realmente exista, para se começar a questão de toda assinatura e etc. dos países. Agora vai acontecer em Busan, na Coreia, o último encontro intersessional, que é o INC 5. Mas eu acho que sim, tem acontecido essa aceleração. E, por exemplo, na COP do Clima, você está vendo da última COP, que foi em Glasgow, a última não, sei lá, foi a 26, se eu não me engano, 26. De lá para cá é que o oceano ancorou de vez na COP do Clima e a gente está avançando, mas, por outro lado, eu ainda acho que há passos lentos, né? Eu acho que está avançando exatamente porque está se enxergando, olha, a gente tem que fazer alguma coisa e agora a bola da vez é o oceano, que agora ou a gente tenta esfriar isso ou vai por água abaixo, realmente. Eu acho que é uma esperança, a gente tem que acreditar nisso, mas ainda está a passos lentos. Eu espero que essa urgência corra mais rápido, porque os tempos diplomáticos também são muito difíceis, né? Exato. Bom, falando em organização, né, governamental, o Brasil teve por muito tempo a Secretaria de Pesca, né, que talvez seja a que acompanhasse mais diretamente questões marinhas ou não, mas de fato agora neste ministério tem um departamento de oceano, né? Quais são essas atribuições e qual que é o seu papel, Ana, e da sua equipe, justamente nesses acordos internacionais, no que deve ser feito de direcionamento? Então, isso é muito legal você chamar a atenção. O Ministério do Meio Ambiente já trabalhava muito com a questão de conservação da biodiversidade como um todo, e tinha a parte marinha, com a criação das unidades de conservação e etc. Aí era também, o ICMBio. Isso, ICMBio e Ministério do Meio Ambiente, né? Também tinha o gerenciamento costeiro, mas a gente não tinha um locus como a gente tem hoje em dia, que é o Departamento de Oceano e Gestão Costeira. E o mais inovador foi que esse departamento foi criado dentro da Secretaria de Mudança do Clima, exatamente com essa prioridade de demonstrar para a sociedade essa relação oceano-clima tão importante, da gente colocar com mais força na questão das conferências do clima, a questão do oceano. E aí várias prioridades estão sendo elencadas desde o ano passado, que a gente vem avançando em várias coisas. Então a gente começou com a questão do planejamento espacial marinho, que a gente hoje co-coordena junto com a Secretaria Executiva da CIRM, que é a Comissão Interministerial de Recursos do Mar. A gente resgatou o gerenciamento costeiro que tinha sido acabado na gestão passada. Foi um dos únicos colegiados que simplesmente acabou, né, no governo passado. Nós resgatamos o gerenciamento costeiro, estamos trabalhando fortemente com projetos de conservação dos principais ecossistemas mais vulneráveis, como o Recife de Coral e os manguezais, e com isso a gente já conseguiu um decreto do Pró-Manguezal, que saiu no dia 5 de junho passado agora, do presidente Lula. Também estamos trabalhando fortemente com a questão do plástico, construindo uma estratégia nacional para o oceano sem plástico e trabalhando no Tratado do Plástico, e trabalhando muito fortemente com o Plano Clima e incluindo todas as ações de oceano e zona costeira no Plano Clima, que venha dar fruto na nossa próxima NDC a ser apresentada. A NDC são as metas que o Brasil, né, tem que apresentar com relação a metas climáticas. Né? Exatamente. Todos os países têm que apresentar suas metas climáticas para a próxima COP, que inclusive vai ser no Brasil ano que vem, e as novas NDCs devem ser apresentadas até fevereiro do ano que vem, de todos os países. E o planejamento espacial marinho é literalmente isso, né? Um planejamento de unificando todas essas
coisas que você elencou agora, né? Exatamente. Tratar plástico, tratar território, gerenciamento costeiro, tudo isso somado vira um planejamento. Né? Exatamente. E a questão do planejamento espacial marinho, para a gente, para além do ordenamento desse espaço, e ele virar um plano de gestão, porque na realidade o planejamento ele é mais do que o planejamento, porque ele vira um plano de gestão do país, né, de como que você vai gerir essas áreas, mas para além disso a gente enxerga muito o planejamento espacial marinho como um possível instrumento de descarbonização, porque o mundo inteiro está atrás de metodologias e novas tecnologias de descarbonização, por exemplo, eólicas offshore, mas que não adianta a gente simplesmente jogar no mar de qualquer maneira, porque você vai estar piorando a condição do oceano. Então é muito importante que a gente tenha o planejamento antes dessas ações começarem a acontecer, porque a gente já tem tantos usos desordenados e colocar mais um não vai dar certo. Então é isso que a gente também vem advogando, de que o planejamento espacial marinho é uma excelente estratégia para se começar os processos de descarbonização que os países precisam. Vocês querem ver, gente, uma coisa bem de exemplo para vocês entenderem como é importante a gente sacar sobre isso e entender de oportunidades? E essa é a minha última pergunta para a gente encerrar, Ana, e também para olhar futuro, né? Eu queria que você comentasse, por exemplo, eu amo aquela história das baleias, falando de economia azul, né, Blue Economy, falando a questão das baleias, né, o valor das baleias no sentido de se você somar a ação que ela faz, carbono, fertilização do oceano, o turismo de observação de baleia, tudo que envolve, né, a baleia viva, nadando e ser feliz e se reproduzindo, tem a ver também com a questão econômica, né? Então, eu adoro esse tema porque as pessoas conseguem visualizar. Queria que você me desse mais algum exemplo aqui para os nossos ouvintes da importância, né, de conservação do oceano, através mesmo desse olhar de como o oceano está na nossa vida. Com certeza, e inclusive isso é uma coisa muito importante que você está chamando a atenção, porque geralmente a gente fala isso, o oceano é o grande regulador climático do planeta, mas ele é o grande regulador não é porque ele é essa massa d'água, ele é o grande regulador por toda a sua biodiversidade marinha, desde o fitoplâncton até as baleias, que fazem ali toda essa cadeia de captação de carbono, reciclagem desse carbono e fornecimento do nosso oxigênio. Então, isso é muito importante da gente enxergar quando a gente está falando de regulação climática. E com isso, a gente tem diversos usos possíveis não letais que devem ser explorados no sentido da gente demonstrar o valor dessa biodiversidade viva, né? Seja por meio da observação de baleias, seja por meio das áreas marinhas protegidas, que são os parques nacionais, para você ter lugares mais pristinos, mais bonitos, para você ter mergulho contemplativo, educação ambiental e etc. Então você tem diversos outros usos que têm que ser respeitados. E isso faz tudo a parte da questão de resgate da resiliência desse ecossistema tão importante. Maravilha. Ana Paula Prates, hoje aqui no Vozes do Planeta. Obrigada. Obrigada a você, foi uma honra. Bom, e dando sequência aqui nesse nosso papo, nessa nossa conversa sobre o oceano e você, e eu, e todos nós, eu vou convidar agora a Michele Quesada, que está também participando desse workshop, né, que eu vim a convite da Rede Terra Mar, para ter esse esforço, né, de diálogo com diversos setores sobre a importância do oceano na nossa vida. Michele, prazer te receber aqui no Vozes do Planeta, bem-vinda. Obrigada, prazer, Paulina. Obrigada pelo convite. Bom, você trabalha na Unesco. Dentro da Unesco existe um comitê que é especificamente para tratar de oceano. Conta pra gente disso. Sim, a Unesco, as pessoas conhecem a Unesco pela parte de educação, ciência e cultura, mas dentro da Unesco a gente tem também a Comissão Oceanográfica Intergovernamental. Então, é uma parte da Unesco que tem um mandato muito relacionado com a questão, por exemplo, das ciências do mar, oceanografia, mas também com outras áreas como o planejamento marinho, que é o que eu trabalho,
tsunami. Então, é bem diverso. E também na parte de cultura oceânica, também é uma parte que a gente trabalha dentro da COI. Bom, muito bom. Sabe que eu queria que você contasse para a gente, Michele? Me chamou a atenção há alguns 5 anos, mais ou menos, que houve um esforço muito grande para afirmar, e eu hoje já não consigo mais falar no plural, eu falo o oceano. De onde veio isso, esse esforço, e por que é mais certo a gente falar assim? Teve esse esforço que a gente fala de tirar o S, cair o S, né? Porque quando a gente olha no mapa, no globo terrestre, é muito claro que o que a gente chama de diferentes oceanos, na verdade, estão todos conectados. Então, é um oceano só, né? A gente não tem uma fronteira entre esses chamados diferentes oceanos, Oceano Atlântico, Oceano Pacífico. Lógico que eles têm as suas características, mas a importância de entender como uma coisa única é muito importante para a questão de gestão, por exemplo, né? O que acontece numa parte do oceano, por exemplo, que pertence a um país, ela impacta a parte do oceano do país vizinho, porque não tem uma fronteira ali. Você pode até ver uma linha no mapa, mas aquilo não é uma fronteira para as espécies, não é uma fronteira para os impactos ambientais. Então, é muito importante a gente pensar no oceano como uma coisa única, porque ele é. E dentro de um trabalho ou de um esforço para fazer algo internacional, né, para que o oceano seja enxergado, né, de uma maneira assim, né, global, também é muito bonito, né, da gente pensar, né, de que se a gente está tocando no mar aqui, a gente está se conectando, não tem nenhuma fronteira até, sei lá, o outro continente, né, a gente está unido pela água, pelo oceano. Fiquei pirando com essa história. Tem uns mapas agora que você vê o planeta Terra de outro jeito, colocando esse oceano único no centro, que é bem legal. E tem outra coisa que eu queria que você contasse, que também eu adoro de ficar ouvindo, de pensando e fazer associações, desde quando eu ouvi também a Unesco trazendo, o COI, né, trazendo isso, que é a questão da cultura oceânica, né? Aí você pensa no Brasil, por exemplo, com essa dimensão continental, mais de 8 mil quilômetros de costa, a cultura oceânica está em tudo, só que a gente não percebe de quanto que o oceano influencia na nossa forma de ser, de falar, de vestir, de comer, né? O que seria essa cultura oceânica? Eu acho que a importância da gente criar esse conceito e a gente falar sobre isso, que como você disse, nós estamos conectados com o oceano, mas não necessariamente a gente está consciente dessa conexão. Então, esse movimento da cultura oceânica, ele vem para mostrar isso, como que nós impactamos o oceano positivamente, negativamente, e também como o oceano impacta as nossas vidas. Então, tanto a parte, por exemplo, dos serviços que o oceano presta para o ser humano, na parte, por exemplo, de alimentação, na parte de energia, os benefícios também culturais, o benefício de se sentir bem ao ir para a praia, quem não gosta, mas ao mesmo tempo essa ideia desse conceito vem também para conectar a gente de uma maneira responsável, né? É muito comum a gente ouvir falar que as pessoas pensam no mar, só pensam na praia. Eu trabalho com planejamento marinho, aí as pessoas falam, mas planejar o quê? Não está acontecendo nada no mar. E eu falo, está acontecendo um monte de coisa. Está acontecendo pesca, está acontecendo turismo, está acontecendo exploração de óleo e gás, agora também energias eólicas. O transporte de tudo hoje acontece pelos navios. Então tem muita coisa acontecendo no mar, que a gente pode ainda não estar consciente sobre isso, mas está acontecendo e acho que esse movimento da cultura oceânica ajuda a gente a entender essa conexão com o mar. E acho que talvez também ajude a engajar mais a sociedade, né, com relação a isso, porque uma coisa é a gente pensar, tá rolando uma reunião do G20 e tal, mas o que eu tenho a ver com isso? O que eu trago isso? E através da cultura oceânica nos dá elementos para entender como isso pode interferir, né? Você falou agora de pesca, exploração de petróleo e tudo mais. Como é que isso interfere na vida das pessoas, né? Na alimentação,
enfim, na questão de mudança do clima, Exato. né? Que outras associações a gente pode falar? Todas essas conexões, assim, eu acho que o imediato que a gente pensa, né, é o turismo na costa, ou o lazer na costa, né? As pessoas gostam de ir para a praia, gostam de ir no feriado, passar o ano novo na praia, então isso também é uma atividade que está acontecendo no oceano também, que é mais fácil da gente se conectar. Mas como eu falei, muitas coisas do nosso dia a dia vêm do oceano, mas a gente não está ciente disso ainda, né? Até o ar que a gente respira. Exato. O ar também, temos lá aquelas microalgas que a gente não está vendo, mas estão ali também contribuindo para o oxigênio na atmosfera. Sabe, Michele, outro dia eu estava conversando com um amigo e aí eu falava que o oceano precisava de um grande marketing, como foi com a Amazônia, no sentido de dizer, a Amazônia é o pulmão do mundo, que não é. Como é que a gente transforma isso para que as pessoas possam enxergar o oceano como esse grande, né, na verdade, pulmão do mundo? Uhum. Não, é um desafio essa comunicação, mas eu acho que se a gente foca em ações do dia a dia, que as pessoas já têm uma relação com o oceano, isso fica mais palpável, né? Mas acho que toda comunicação é difícil, né? E acho que uma maneira é que a gente sempre fala, a gente cuida daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente gosta, né? Então acho que a papel da cultura oceânica também tem esse papel, né? De ter essa conexão, não só do interesse econômico ou do interesse porque presta um serviço, né, pra gente, mas do interesse realmente de cuidar, né, dessa área que presta tanto serviço pra gente. E eu falo que, assim, o oceano, para mim, é um grande professor, assim, porque ele ensina muitas coisas e ele também te joga as coisas de volta. Então, se você não cuida dele com carinho, igual que a gente costuma fazer, e joga lixo, e vai plástico e tudo mais, aí vem uma tempestade e traz isso de volta. Então, também é uma maneira de ensinar. Uhum. Então, assim, eu acho que o oceano é um grande professor, assim, pra gente. Eu vou aproveitar que sua área é planejamento para você me ajudar a contar. As pessoas, né, você falou, conhecem basicamente a zona costeira, né? A não ser que você mergulhe, aí recifes de coral. Só que a gente tem uma outra área, essa imensidão oceânica azul, que é o alto mar e os fundos marinhos, né? Que também são ambientes, é isso? Então, assim, a gente está muito acostumado a pensar, por exemplo, no mapa do Brasil, como só a parte terrestre. Só que cada país, ele também tem uma parte do território marítimo. Os países costeiros, obviamente, né? Então, ele tem uma parte ali bem próxima da costa, que é uma parte que é território mesmo, e tem uma outra parte que vai ainda mais distante, que ela não é território, mas o país ele tem o direito de usar e de conservar aquela área. Então, o que eu trabalho com o planejamento marinho é organizar essas atividades. Eu acho que a gente está mais acostumado a pensar em planejamento urbano, por exemplo, né? Você mora num lugar, você quer morar num lugar que tenha um hospital próximo, que tenha uma escola próxima. A gente espera que as cidades cresçam de acordo com algum grau de planejamento, de transporte. Isso também acontece no mar. Só que como a gente não está morando ali, a gente não tem essa dimensão. Mas a ideia do planejamento marinho é exatamente essa, é de cada atividade ela tem o melhor lugar para ela acontecer e também como é que isso se conecta com a costa. Porque tudo que acontece no mar tem alguma ligação com a costa. Então, por exemplo, você tem que eu comentei, esse transporte de materiais. Hoje em dia tudo é transportado por container. Isso vai chegar no país através de um porto. Onde que vão ficar os portos na costa de um país? Então, você tem que pensar nisso. Você vai produzir, tem uma área, por exemplo, que ela é muito boa para vento, para você ter produção de energia que vem do vento, mas como é que você faz para essa energia produzida chegar na costa? E quando chega na costa, para ela se conectar no grid de energia que vai levar energia para sua casa. Então, o planejamento marinho está muito conectado com o planejamento também da zona costeira, das cidades costeiras, como é que a gente faz essas atividades irem e virem da costa para o oceano.
A gente ouviu agora há pouco na conversa com a Ana Paula, né, a relação de oceano e clima, e de como, né, surpreendeu, por exemplo, esse oceano superaquecido, surpreendeu, né, pesquisadores, pesquisadoras, com relação a isso. A gente está na década da ciência oceânica, né, que é basicamente não, também meio simples, mas enfim, levar o conhecimento que se sabe para a sociedade, para tomadores de decisão, para tudo isso. Mas eu lembro que há muito tempo, quando eu comecei a cobrir meio ambiente, que faz muito tempo, se falava uma máxima, era quase uma máxima, assim, se sabe mais da Lua do que o oceano. Mar. Ainda é assim? Eu acho que a gente tem avançado, tem algumas iniciativas globais também em relação ao mapeamento dos fundos marinhos, que existe um objetivo de que até 2030 a gente tenha um mapeamento dos fundos marinhos. Mas é um investimento muito caro, né? Você fazer pesquisa oceanográfica, você precisa de equipamentos, precisa de robôs que estão conectados a um navio através de um cordão, ou outros tipos de robôs que não estão conectados assim. Mas é um tipo de pesquisa cara e que exige investimento. E eu acho que uma das funções da década, e é muito importante que ela é uma década do oceano para o desenvolvimento sustentável, é mostrar como é que a gente, mostrar a relevância desse conhecimento e promover um maior investimento na produção de conhecimento, mas fazer esse link entre a produção de conhecimento e o uso desse conhecimento para a tomada de decisões. Então, por exemplo, quando eu falo do planejamento marinho, essa é uma política pública que a gente precisa de conhecimento, a gente precisa entender como os ecossistemas funcionam, a gente precisa de pesquisa para entender quais são os impactos das atividades marítimas no meio ambiente, para poder planejar isso da melhor maneira possível, com o menor impacto possível, né? Como se trabalha com planejamento, né, através de previsões, de perspectivas que são, né, justamente a ciência produz. Uhum. É quase inegável a surpresa que todo mundo teve com essa aceleração. Como é que fica esse planejamento, Michele? Como é que vocês estão pensando hoje, dado a velocidade com que o oceano aqueceu, com que as secas estão chegando, né, que está tudo conectado também, com as enchentes, com tudo mais que se acelerou dentro das previsões? Como é que fica esse planejamento? Sim, isso é uma coisa muito importante. O que a gente fala hoje é que, assim, qualquer planejamento marinho, ele precisa também levar em consideração o clima. Então, assim, a gente precisa de conhecimento, de projeções para entender como é que essas mudanças climáticas vão impactar a zona costeira, como é que elas vão impactar essas atividades, como é que elas vão impactar as comunidades costeiras. Então, por exemplo, a gente está vendo já uma mudança da distribuição de algumas espécies de peixes comerciais. Então, uma área de pesca para uma certa espécie hoje, ela pode ser diferente no futuro porque as condições do oceano estão mudando. Se aquele peixe gosta de uma certa temperatura, ele vai tentar buscar uma área mais adequada. Então, o que você está planejando agora, pensando, essa aqui é uma área importante para pesca, sem pensar que no futuro vai ser uma área diferente, aí você não está planejando para o futuro. Uhum. Então, é um exercício muito difícil, mas que precisa de muito conhecimento para poder fazer isso. Mesma coisa para áreas marinhas protegidas. Muitas vezes a gente planeja uma área marinha protegida de acordo com as espécies relevantes que você quer conservar. Essas espécies também, as que se movem, né? Tem aquelas que não tem muita escolha. Vou buscar uma sombra. Não tem como. Então, assim, também é importante pensar nisso. Já se fala, por exemplo, em áreas protegidas marinhas áreas marinhas protegidas, que mudam com o tempo a posição dela. E você só consegue fazer essas projeções com conhecimento científico, né? Com muitos dados, com apoio de pesquisadores, né? Uhum. Bom, dado essa minha última pergunta, né, com relação a esse planeta em transe, né, que a gente está, de que forma você acha que a gente vai atravessar esse ano, chegar no próximo? Como vocês estão
trabalhando, né, entre o otimismo e o desespero? Eu acho que o desespero é o que move a gente a trabalhar e querer resolver as coisas, mas acho que tem um certo otimismo, né? Eu acho que assim, tem pessoas motivadas, tem ferramentas, tem conhecimento, então acho que assim, a gente tem capacidade de desenvolver políticas públicas baseadas em conhecimento e levando em consideração também não só o conhecimento, mas os interesses dos diferentes atores, e falando literalmente de todos os atores, todos os que usam o ambiente marinho, né? Então, assim, a gente está num momento que a gente tem muito conhecimento, a gente precisa aplicar esse conhecimento. Então, acho que a gente tem que ter um otimismo para incentivar esse conhecimento a ser aplicado e para ver se a gente muda um pouquinho o rumo das coisas, né? Muito bem, hoje aqui no Vozes do Planeta, Michele Quesada, obrigada pela sua participação aqui no Vozes do Planeta. Obrigada, Paulina. Eu queria, então, reforçar e agradecer o convite que eu recebi da Rede Terra Mar, que é justamente esse esforço, né, de acompanhar, né, junto ao ICMBio, junto ao GIZ, junto ao IBAMA e ao Ministério do Meio Ambiente, de trazer justamente, aproximar a sociedade dos temas de planejamento, né, que é alguma coisa que a gente contou aqui, né, da importância da gente saber disso, e também de ações futuras que eu vou contar aqui nos próximos episódios. Até a próxima. Tchau. Bom, e antes de encerrar aqui este episódio especial, como eu falei para vocês, eu fui ao Rio de Janeiro acompanhar este workshop preparatório para o G20 sobre o planejamento espacial marinho. E esse foi um convite do Projeto Terra Mar. O Projeto Terra Mar faz parte da Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável e é implementado em conjunto pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, né, e pela GIZ. E o projeto também faz parte da Iniciativa Internacional do Clima e conta com apoio do Ministério Federal do Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear e Defesa do Consumidor da Alemanha. E eu agradeço, então, por essa viabilidade, né, de eu poder acompanhar essas discussões e de preparar este episódio especial para vocês. E agora sim, o Vozes do Planeta fica por aqui. A apresentação e entrevistas, agora a entrevista de campo minha, Paulina Chamorro, nos trabalhos técnicos, nós temos toda a equipe da Compass Colab e a produção sempre do André Cazé. A gente volta a se falar no próximo episódio. Até lá, tchau! Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.